Bom, pessoal, nosso grupo vamos apresentar sobre a inflação. Ele é composto por mim, Álvaro José, Arthur Martins e Paulirã Calisto. Vamos começar falando sobre o conceito de inflação, as causas da inflação, depois as distorções provocadas por altas taxas de inflação e, por último, a inflação no Brasil. O Arthur vai começar falando do conceito de inflação e as causas da inflação. Bom, começando com o conceito de inflação. É definida como um aumento contínuo e generalizado no índice de preços, ou seja, os movimentos inflacionários são aumentos contínuos de preços e não podem ser confundidos com altas esporádicas de preços. Ou seja, o aumento de um bem ou serviço em particular não constitui inflação, que ocorre apenas quando há um aumento generalizado da maioria dos bens e serviços. As fontes de inflação costumam diferir em função das condições de cada país, como por exemplo, o tipo de estrutura de mercado, oligopolística, concorrencial, etc., que, que condiciona a capacidade dos vários setores de repassar aumentos de custos aos preços dos produtos. É, Também temos o grau de abertura da economia ao comércio exterior, que quanto mais aberta a economia à competição externa, maior a concorrência e menores os preços dos produtos. E por último temos a estrutura das organizações trabalhistas. Quanto maior o poder de barganha dos sindicatos, maior a capacidade de obter reajustes de salário acima dos índices de produtividade e maior a pressão sobre os preços. As causas da inflação, começando aqui com a inflação de demanda, refere-se ao excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e serviços. É, a probabilidade de ocorrer inflação de demanda aumenta quando a economia está produzindo próximo do pleno emprego de recursos. Nessa situação, aumentos da demanda agregada de bens e serviços, com a economia já em plena capacidade, conduz à elevação de preços. Um fenômeno associado à inflação de demanda é a chamada curva de Phillips, que mostra que existiria uma relação inversa entre as taxas de salário e as taxas de desemprego. Para combater um processo de inflação e demanda, a política econômica deve basear-se em instrumentos que provoquem redução da procura agregada por bens e serviços, como a redução dos gastos do governo, aumento da carga tributária, controle de crédito e elevada taxa de juros. Inflação de custos pode ser associada a uma inflação tipicamente de oferta. O nível da demanda permanece o mesmo, mas os custos de certos fatores importantes aumentam. Com isso, ocorre uma retração da produção, deslocando a curva da oferta dos produtos para trás, provocando um aumento dos preços de mercado. É, as causas mais comuns dos aumentos de custo de produção: aumento do custo de matéria-prima, aumento de salários acima da produtividade e estrutura de mercado. Vou falar um pouco sobre cada um deles. É, o aumento do custo de matéria-prima. É, um exemplo, as crises do petróleo na década de 1970, ao elevar sensivelmente os preços dessa matéria-prima, provocaram um brutal aumento nos custos da produção, em particular nos custos de transporte de energia com base na gasolina e no diesel, que forçosamente foram repassados aos preços dos produtos e dos serviços. Aumento de salários acima da produtividade. O aumento das taxas de salário que supere os aumentos na produtividade da mão de obra acarreta um aumento dos custos unitários de produção, que são normalmente repassados aos preços dos produtos. Estrutura de mercado, é, que a inflação de custos também está associada ao fato de algumas empresas com elevado poder de monopólio ou oligopólio terem condições de elevar seus lucros acima da elevação dos custos de produção. Muitos economistas acreditam que o fenômeno da estagflação pode ser devido ao fato de que, mesmo em períodos de queda de atividade produtiva, as firmas com poder oligopolistas têm condições de manter suas margens de lucro sobre custos, aumentar o preço de seus produtos finais. É, inflação inicial é o processo automático de realimentação de preços, ou seja, é, a inflação a inflação corrente decorre da inflação passada, perpetuando-se uma inércia ou memória inflacionária. Ela é provocada fundamentalmente pelos mecanismos de indexação formal, no caso salários, aluguéis, contratos financeiros, e indexação informal, preço geral, imposto, preços e tarifas públicas. Ou seja, os aumentos dos preços passados são automaticamente repassados
para todos os demais preços da economia, por meio dos mecanismos de correção monetária, cambial e salarial, gerando um processo de autorrealimentador de inflação. Causas da inflação segundo a corrente estruturalista. As causas da inflação estão associadas a conflitos distributivos, ou seja, na tentativa de os agentes manterem ou aumentar sua posição na distribuição do bolo econômico, empresários defendendo suas margens de lucro, trabalhadores tentando manter seus salários e o governo mantendo sua parcela por meio de impostos, preços e tarifas públicas. Bom, sobre as distorções provocadas por altas taxas de inflação, tem-se que o processo inflacionário, especialmente aquele caracterizado por elevadas taxas e particularmente por taxas que oscilam, tem sua previsibilidade dificultada por parte dos agentes econômicos e promove profundas distorções na estrutura produtiva. Diante de tais questionamentos, os principais efeitos provocados por esse fenômeno são efeitos sobre o balanço de pagamento, sobre a distribuição de renda, sobre o mercado de capitais, sobre as expectativas empresariais, entre outros efeitos. Sobre o efeito em relação à distribuição de renda, é talvez a distorção mais séria provocada pela inflação, quando diz a respeito à redução relativa do poder aquisitivo das classes que dependem de rendimentos fixos e possuem prazos legais de reajuste. Neste caso, estão os assalariados, que, com o passar do tempo, vão ficando com seus orçamentos cada vez mais reduzidos, até a chegada de um novo reajuste. Os proprietários, que oferem renda de aluguel, também têm uma perda de rendimento real ao longo do processo inflacionário, mas eles estão compensados pela valorização dos seus imóveis, que costumam caminhar à frente às taxas de inflação. Nessa categoria também estão os capitalistas, que têm mais condições de repassar os aumentos dos custos provocados pela inflação, procurando garantir a manutenção de seus lucros. Pode passar. Em relação ao efeito sobre o balanço de pagamento, se refere a elevadas taxas de inflação, em graus superiores ao aumento de preços internacionais, fazendo com que encareça a produção nacional em relação ao produto produzido externamente. Portanto, devem provocar um estímulo às importações e um desestímulo às exportações, diminuindo o saldo do balanço comercial, que representa as exportações menos as importações. Esse fato, inclusive, provoca um verdadeiro círculo vicioso. Se o país estiver enfrentando um déficit cambial, nesses casos, as autoridades têm a recorrer à desvalorização cambial para minimizar o déficit. Desvalorização e deprecia a moeda nacional, o que pode estimular a liberação do nosso produto para o exterior, inibindo as importações. No entanto, produto básico importado de que muitos países não podem faltar, como petróleo, fertilizantes e equipamentos, sem contrapartes nacionais, inevitavelmente ficarão mais caros, o que pressiona os custos de produção dos setores que utilizam mais os produtos importados. O novo círculo de aumento de preço acabou porque os aumentos de preço repassam os custos aos preços de produtos. Vai passar. O efeito sobre o mercado de capitais, tendo em vista a rápida queda do trabalho da moeda no decorrer de uma inflação violenta, não é propício à aplicação de recursos no mercado financeiro de capitais. É esperado que a poupança e o investimento em títulos diminuam. Por outro lado, a inflação estimula os investimentos em recursos imobiliários, como terrenos e imóveis, que tendem a se valorizar. No Brasil, essa distorção é reduzida principalmente com o estabelecimento de um mecanismo de correção monetária. Portanto, alguns documentos, como, por exemplo, títulos do governo, caderneta de poupanças e títulos privados, passam a ser reajustados por meio de índices que refletem a inflação geral. Pode passar. Outra distorção causada pela alta da inflação está relacionada à formação de expectativa para o futuro, que tem efeito sobre as expectativas empresariais. Considerando que seus lucros são relativamente instáveis e imprevisíveis, o setor empresarial é particularmente sensível a esta situação.
o empresário se situa em estado de espera, enquanto a situação inflacionária continuar, dificilmente tomará iniciativa para aumentar os investimentos na ampliação da capacidade produtiva. Portanto, o processo de inflação pode afetar a própria capacidade produtiva futura, e, por sua vez, afeta o nível de emprego. Pode estar certo. Bom, eu irei falar um pouco sobre a inflação no Brasil. E a inflação no Brasil, em algumas épocas da nossa história, ela foi bastante presente, dando ensejo à época de 1950 a 1994, onde houve um período de hiperinflação no Brasil. Você tinha a inflação como algo assim assustador, né, para todos os brasileiros que sentiam na pele. No início dos séculos da década de 50, lá pela metade, o presidente Juscelino Kubitschek foi eleito com o lema 50 anos em 5. Ou seja, o Brasil iria se desenvolver em 5 anos, em 5 anos, o que não se desenvolveria em 50. E tudo isso teve um preço, porque junto com isso vieram programas de desenvolvimento do governo, causaram alto custo para os cofres públicos do país, onde durante seu governo a principal fonte do déficit era o déficit do Tesouro Nacional, onde o governo tinha que suprir a infraestrutura dos programas de desenvolvimento e as necessidades básicas dos brasileiros. E naquela época, como tínhamos uma renda per capita baixa, o governo tinha a capacidade de aumentar a sua carga tributária. Então, optou-se pela emissão de dinheiro, onde tínhamos aí uma inflação por demanda, né? Depois disso, na metade da década de 60, teve-se uma política intensa de combate à inflação, onde essa política consistia em um combate por etapas planejadas com viés monetário e fiscal. Também chamada essa política de política gradualista, né? Uma política mais agressiva. Por fim, na década de 70, tivemos várias crises do petróleo, como citado anteriormente, onde a economia brasileira pode ser vista com os outros olhos, com a inflação sempre crescendo. Então, a imagem brasileira fora em relação à inflação era bem negativa na época. Já durante o regime militar, no governo Geisel, para ser mais preciso, houve um crescimento da inflação por causa dos seus altos gastos. Geisel tinha programas de substituição de importações na área de energia, minérios, e isso exigia bastante gasto do Tesouro Nacional. Como várias medidas para manter o crescimento, conter, na verdade, o crescimento da inflação tinham falhado, então, vários estudos, críticos, jornalistas e especialistas no assunto consideravam que o processo inflacionário brasileiro só seria contido pela eliminação do mecanismo de indexação. Na metade da década de 80, no governo de José Sarney, foi implantado um conjunto de medidas econômicas onde a sua principal marca foi o congelamento de preços. Época dos preços tabelados e dos fiscais do Sarney. Quem é mais velho deve conhecer um pouco dessa época em que viveu-se no Brasil. Tivemos também outros planos para combater a inflação, como o Plano Bresser e o Plano Verão. Já no governo Collor, houve o Plano Collor, onde não fugia do congelamento de preços e salário, era o mesmo objetivo. Mas todos esses planos falharam na questão do controle do déficit público. Então, tinha esse ponto, né, que ao final do governo Collor, nenhum plano em si tinha dado certo, digamos assim. Passando o governo Collor, tivemos o governo Itamar Franco,
Com ele veio o Plano Real, bastante conhecido e que a gente utiliza-se dele até hoje, né? Onde, por sua vez, reconhecendo que as principais causas da inflação brasileira estavam no desequilíbrio do setor público e nos mecanismos de indexação, que já foi falado que era bastante falado no Brasil, que as causas eram essa, que só ia, a economia do Brasil só ia melhorar, iria melhorar com a extinção, né, dos mecanismos de indexação. Assim sendo, o Plano Real obteve um avanço significativo em relação aos planos anteriores. O Plano Real, em uma primeira etapa, procurou equilibrar o orçamento público por meio do Fundo Social de Emergência. Esse fundo, ele desvinculou as receitas federais das destinações para gastos específicos do governo. Já na segunda etapa, esta talvez a mais importante, processou-se a quase total desindexação da economia pela mudança de moeda, assim como a passagem do Cruzeiro Real para a URV. A unidade real de valor, e que é conhecida pela gente como real. Assim, uma taxa de inflação que girava em torno dos 4 dígitos, com o Plano Real passou a ter apenas um dígito anual. Então, foi bastante aceito e deu certo, né, no Brasil. Com o Plano Real, tivemos alguns pontos importantes, né, positivos, que foi o padrão de vida dos trabalhadores de baixa renda mudaram, porque como tinha menos inflação, o trabalhador brasileiro tinha mais poder de compra. Mas tudo isso teve um preço a se pagar, que foi em relação aos déficits da balança comercial entre 1995 e 2000. Após a reforma monetária inicial, as políticas inflacionárias se concentraram nas chamadas âncoras monetárias e cambiais, onde temos a âncora monetária, que consistiu no estabelecimento da taxa de juros e da taxa do compulsório sobre depósito à vista relativamente elevadas para controlar a demanda. Por outro lado, a âncora cambial consistiu na valorização do real associada ao regime de câmbio fixo. Então, assim, tendo fixado os limites de máximo e mínimo para a variação de taxa de câmbio no intervalo de 2 anos, então essas medidas perduraram até o ano de 1999, onde por meio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, adotou limite superior e inferior para a inflação. Como havia dito anteriormente, esses limites fariam com que pudéssemos controlar a inflação em intervalos de 2 anos. E vindo dos anos 2000, no ano de 2000, na verdade, surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ela vigora até hoje e ela estabeleceu limites quantitativos para as despesas e endividamentos da União, estados e municípios. O Brasil, assim, teve um controle maior sobre as despesas da União, né? No ano de 2002, o Brasil teve um aumento na inflação novamente. Estava controlado até o momento, mas nos anos 2002, na verdade, tivemos aí um aumento na inflação, que foi nas eleições presidenciais de 2002, onde o candidato Lula fez com que recursos financeiros saíssem do país, desvalorizando assim o real. Foi a chamada corrida ao dólar, corrida do dólar. Isso porque o Lula dizia que ia estatizar muitas empresas já privatizadas, como Embraer, Vale do Rio Doce, entre outras. Então, nas campanhas presidenciais, ele batia bastante nessa tecla, e então muitos investidores simplesmente se esvaíram do país. Tomando posse, já que ele era favorito e foi eleito, ele tomou posse,
mas isso ficou apenas no papel, essas ameaças dele, onde o Lula ele continuou com o chamado tripé de metas, né, do governo, que já tinha sido implantado, e a lei de responsabilidade fiscal. Assim, o Brasil conseguiu cumprir aqueles que são os objetivos principais da política econômica, que é a estabilização econômica, crescimento da renda e do emprego e melhoria do padrão de vida da população. A estratégia de estabelecer metas de inflação criada na Nova Zelândia e empregada na Inglaterra, na América do Sul temos o exemplo do Chile, ou em outros países, no qual estabelece essa âncora nominal para orientar a expectativa de mercado que se refere à taxa de inflação. Essas são bandas, assim chamadas, né, bandas fixadas para a inflação futura, controlada por meio da política monetária, principalmente pela taxa de juros. No Brasil, esse sistema passou a ser adotado, como eu disse, no ano de 1999. O Conselho Monetário Nacional, que é o principal normativo do setor monetário e financeiro do país, fixa os limites de variação, margem de 2% para cima e margem de 2% para baixo do centro da meta, para os 2 anos seguintes, com base no IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Também temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, fixada a meta, o Banco Central, através do COPOM, Comitê de Política Monetária, em reuniões a cada 45 dias, controla a taxa de juros básica, a chamada Selic, taxa Selic, de acordo com as expectativas de mercado e anunciar a tendência, podemos chamar viés também, da taxa de juros até a próxima reunião, que pode ser de alta, que é um viés de alta, de baixa, um viés de baixa, ou sem viés neutro, significando que o Banco Central pode alterar a taxa de juros a qualquer momento antes da realização da próxima reunião. Né? Nos Estados Unidos, a estratégia adotada de política monetária não está baseada no sistema de metas para a taxa de inflação, como é feito no Brasil. O controle da taxa de juros, por exemplo, baseia-se fundamentalmente nas variações do chamado núcleo da inflação, que são expurgadas, né, do índice de preço ao consumidor, as variações consideradas transitórias, sazonais ou acidentais, que não provocam pressões persistentes sobre os preços. As variações transitórias ou sazonais estão normalmente associadas aos choques de oferta, tais como escassez de energia, elevação de preço do petróleo, geadas, aumento de tarifas públicas e etc. E como vimos, né, redunda com o aumento de custo de produção, que a inflação sobe por causa da inflação de custo, na verdade. Após determinado período, cessam as variações transitórias, com que a produção e os preços tendem a voltar aos seus níveis normais, e assim controla-se, né? Assim que os Estados Unidos controlam sua inflação. O Banco Central deve atuar apenas se o núcleo se alterar. O núcleo, que eu já tinha falado, que se reúne a cada 45 dias para revisar as metas. Por exemplo, elevar a taxa de juros, o que só ocorrerá no caso em que esteja ocorrendo um excesso persistente de demanda agregada em relação à capacidade produtiva. Ou seja, no caso de uma inflação de demanda, embora esse sistema não seja adotado no Brasil, o núcleo de inflação é calculado tanto pelo Banco Central como por instituições de pesquisas e bancos para melhor acompanhamento da taxa de inflação, né? Então, dando fim à nossa apresentação, podemos ver que a inflação esteve bastante presente na nossa história e no Brasil, folcloricamente, a inflação é representada pelo dragão, né?
Ou seja, na boca do povo da década de 50 até, principalmente na década de 80, né, com o governo de José Sarney, onde a inflação batia mais de 7.000%, tínhamos aí a população muito agitada, chegava a ser até mais comentado que o futebol e o carnaval, a inflação, que o povo sentia na pele, né? Bom, então essa foi nossa apresentação, espero que tenham gostado, e é isso.